E aí, seus peladeiros, estamos de volta, hein? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e agora, né, depois de um bom tempo aí de férias e os palpites sendo solicitados, voltamos para os palpites das oitavas da Champions. Então é isso aí, já começa o primeiro vídeo de palpite do ano, já deixa o seu like já para dar aquela fortalecida, vai preparando seus palpites aí também. Para quem é novo, né, se inscreve, né, Felipe? E o que mais? Aí. Corre lá no Insta também, a gente sempre que pode, né, lança uns memezinhos lá, o nosso ADM. E mantém as notícias de futebol para vocês acompanharem por lá também. E também, né, quando a gente lança vídeo, a gente aproveita para avisar lá. É isso aí, então editor, volta de férias, filho. Solta a vinheta. Lembrando, galera, que esse vídeo não tem o intuito da dica de aposta, né? Um placar que o Felipe coloca para você botar o seu dinheiro. É apenas uma resenha entre eu e ele para ver quem vai acertar e quem vai errar. É lógico, né? Com a análise do que a gente acha que vai acontecer. Então, fiquem à vontade para soltar a análise de vocês também, valeu? É isso aí, então vamos lá, sem mais delongas, manda aí pra gente Red Bull e Real Madrid. Fugiu do Leipzig. Vamos lá, 2-0 Real Madrid na minha opinião. O Leipzig não vive um bom momento, né? A defesa vem mal demais, tomou 11 gols nos últimos 5 jogos, porém fez gol nos últimos 4 jogos seguidos também, vem marcando e levando gol. Já o Real Madrid vem bem demais, só perdeu uma vez nos últimos 10 jogos, vem marcando gol nos últimos 19 jogos, e mesmo sendo fora de casa, vou claro com o Real Madrid, até pelo ataque, né, que está em boa fase. Então, 2-0 o Real Madrid sem levar gol. Maravilha. Eu vou de Real Madrid 3-1, justamente pelo que você falou, né? O Leipzig aí faz gols também, sim, apesar de tomar bastante. Então, são jogos bem movimentados. Inclusive do Real também, né? São jogos bons, com bastante gols. Real deixou uma ótima impressão lá na fase de grupos também, passando com 100%. E o Leipzig, por outro lado, né, na fase de grupos, perdeu justamente por um único time realmente forte do grupo, que era o City. Então, de repente, agora pegando um forte que é o Real Madrid, possa sentir também. Vou de Real 3-1. Show. Copenhague e Manchester City. City 2-0 também, na minha opinião, né? O Copenhague vem num momento instável. Dos últimos 10 jogos, só venceu 4 vezes, levou gol nos últimos 5 jogos. E vai lembrar que ambas marcaram nos últimos 3 jogos, ou seja, outra equipe que gosta de marcar e levar gol, mas contra o City é muito difícil, né? Já que o City é o atual campeão da Champions, não perde há 13 jogos seguidos, além de estar 10 vitórias seguidas, e dessas 10 vitórias seguidas, em 6 vezes não levou gol. Incrível, né? Por isso, acho favorito demais, e ainda acho que não leva gol também. Então, City 2-0. Show, eu vou de City 3-0, cara. Exatamente por tudo que você trouxe. Muito complicado jogar com o City numa fase, né, impressionante aí que vive o time. Lembrando, né, além de tudo, é o atual campeão. Sim. Passou bem demais aí pela fase de grupos. Todo jogo marcava pelo menos 3 gols. Copenhague passou ali com um certo sufoco. Pode surpreender, mas é difícil a gente imaginar isso acontecendo agora, né? Então, City 3-0. Show. Lazio e Bayern de Munique. Felipe, na minha opinião, o Bayern vence por 2-1, né? O Lazio que tem apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Nesses 5 jogos, nem 3 não levou gol, né? Vai lembrar que é a equipe que marca pouco e vem levando poucos gols. E na fase de grupo teve rendimento bem no limite, né? Marcando 7 gols e levando 7 gols e ficando em segundo lugar. Então, é um time que até agora não mostrou muita coisa. Já o Bayern, nos últimos 10 jogos, só perdeu 3 vezes. E vai lembrar que está invicto na Champions, né? Seus jogos são bastante movimentados. Os últimos jogos aí teve 3 ou mais gols. E lembrando que até o momento tem um dos melhores ataques da Champions. Então, por isso, vou de Bayern fora de casa 2-1. Beleza, mano. Eu vou junto contigo, Bayern 2-1. Vejo o Bayern mais forte para esse jogo. Camisa, né, também pesa bastante. Né, o Lazio vive aí uma fase um pouco irregular. Igual você disse, passou com um certo sufoco na fase de grupos. Bayern não vence naquele Bayern que a gente está acostumado, lá na Liga Alemã, né, na Bundesliga lá. Não está em primeiro, como a gente costuma ver. Mas, mesmo assim, passou bem. Fase de grupo, eu acho que chega forte para oitavas, 2-1. Show. PSG e Real Sociedade. Felipe, vou de 2-1 pro PSG, jogando em casa, né? O PSG está 16 jogos invictos. Sua última derrota foi justamente na Champions, né? Vai lembrar que se classificou em segundo lugar com uma campanha bem modesta, né? Nos últimos jogos o ataque vem bem demais, marcou 14 vezes, porém levou gol nos últimos 5 jogos também. Pega o Real Sociedade, que não vence há 4 jogos seguidos, não fazendo nenhum gol nessa sequência, porém, vai lembrar que está invicto na Champions até o momento. Ou seja, são equipes que fora da Champions vem num momento bom, e na Champions, na verdade é o contrário, né? Fora da Champions no momento, às vezes não muito bom, mas na Champions a equipe cresce igual a Real Sociedade, que na Champions fez uma campanha boa demais. Então por isso, 2-1, jogo difícil na minha opinião. Show, eu vou de 1-1, né? O PSG tem um fator casa aí que tem que aproveitar, que depois de recuperar fora é um pouco mais difícil. Vem numa invencibilidade muito boa na temporada e também, né, fora da Champions já na temporada passada, como você trouxe. Porém, passou com um grande sufoco aí na fase de grupos, quase sendo eliminado.
então não deixou uma boa impressão para a Champions, né? O Sociedad, por outro lado, inverte, passou bem na Champions, mas não vive um bom momento atual. Eu vou de um certo equilíbrio, vou de 1-1 nesse primeiro jogo. Show. PSV e Borussia Dortmund. 1-1, mano. 1-1 nessa partida aí, bem difícil na minha opinião. PSV, na modesta Liga da Holanda, né? Vem bem, uma derrota apenas nos últimos 10 jogos. Na fase de grupo teve apenas uma vitória e 3 empates, ou seja, na Champions veio muito mal. Só fica ligado que tomou mais gol do que fez na fase de grupo, né? Então, assim, é uma campanha até o momento de que passou no susto mesmo. Já o Dortmund, né, depois de longos 5 empates seguidos, voltou à boa fase. Nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias. Nesses últimos 5 jogos fez 10 gols e tomou apenas 1. Na fase de grupo terminou líder com apenas uma derrota e levando apenas 4 gols. Poderia ir de Dortmund, porque é favorito na minha opinião, mas para o jogo ser na casa do PSV, toda a dificuldade, vou de 1-1, mas acho que o Dortmund passa nesse confronto direto. Show de bola. Eu vou de Borussia 2-1, mesmo sendo fora de casa, né? Lógico que isso pesa bastante, mas vejo o Borussia mais preparado aí para o mata-mata, para essa partida. Né? O PSV, como você disse, passou com um certo sufoco, vem bem ali na sua liga holandesa, mas não deixou aquela impressão tão boa da fase de grupos. O Dortmund passou melhor, não foi aquele sufoco, só perdeu o único jogo, igual você disse, para o PSG, né? Que é uma equipe ali também difícil na fase de grupos. Vive um bom momento, está lá disputando a Liga Alemã. Eu acho que tem tudo para fazer uma boa partida, 2-1 mesmo fora de casa. Show. Inter de Milão e Atlético de Madrid. Vou de 1-1 novamente, Felipe. Esse jogo aqui é um dos mais difíceis, na minha opinião. O Inter está embalado demais, são 7 vitórias seguidas e vai lembrar que ainda não perdeu jogando esse ano. Incrível a fase do Inter. É líder no campeonato italiano e sua defesa dos últimos 5 jogos só levou um gol apenas. Só levou um gol nos últimos 5 jogos e ainda está invicto jogando em casa, ou seja, tudo a favor. Né? Pega o Atlético que não vive um bom momento, já são 3 jogos sem vencer. Nesses 3 jogos marcando apenas um gol. Seus jogos costumam ser bem truncados, né? Dos últimos 7 jogos, em 4 vezes o placar foi de 1-0. Mas vai lembrar que passou invicto na fase de grupo também. Ou seja, são 2 equipes que estão muito bem. E o Atlético de Madrid sabe jogar Champions, né? Um time chato, então por isso vou de 1-1 nesse confronto aí. Mas com um pouquinho de dedo a mais no Inter, porque o Inter jogando em casa é muito forte. Show de bola. Eu vou de Inter 1-0. Provavelmente esse vai ser o grande confronto aí das oitavas, né? Todo jogo é muito bom, mas esse é de 2 equipes que vivem bons momentos. Vou de 1-0 aí para Inter, né? Principalmente pelo fator casa, que tem que ser bem aproveitado, vive uma ótima sequência. Eu só repito o que você já trouxe, né? Assim como o Atlético de Madrid também, não vive uma boa sequência fora da Champions, mas deixou uma impressão muito boa por passar invicto na fase de grupos. E eu acho que a única diferença entre os dois nesse momento é realmente o fator casa, então eu vou de Inter 1-0. Show! Napoli e Barcelona. Nesse jogo aqui eu vou pro Napoli 1-0, mano. Esse jogo eu quis colocar algo diferente. Eu senti a intuição. Aquela intuição que eu geralmente te erra, mas a gente vai na intuição. Então eu vou de Napoli 1-0. Napoli não vem na fase muito boa. Dos últimos 10 jogos só venceu 3 vezes. Dos últimos 5 jogos é apenas uma vez as equipes marcaram, né? 2 equipes marcaram. Uma curiosidade é que nos últimos 10 jogos, em 3 vezes o Napoli tomou o cartão vermelho. Ou seja, uma equipe que gosta aí de brigar. Já o Barça vem melhor que o Napoli, porém com estabilidade ainda, né? Vem aí com jogos bem movimentados, os últimos 8, em 7 vezes tem mais de 3 gols. Ou seja, vem marcando e levando bastante gols. E vai lembrar que está 2 derrotas seguidas fora de casa na Champions. Dessa vez, eu vou no time da casa, como falei. Essas 2 derrotas seguidas do Barça fora de casa na Champions pesou a meu favor. Então quem sabe o Napoli vence aí 1-0, mas jogo difícil. Maravilha. Eu vou de 1-1, cara. Napoli vive uma fase relativamente, né, irregular, não está bem lá no campeonato italiano, passou da fase de grupos com uma certa dificuldade também. Pega o Barça, que passou bem na fase de grupos, mesmo perdendo 2 jogos ali para times que não eram favoritos do grupo, mas passou em primeiro, né? E que na La Liga também, que costuma estar sempre brigando com o Real bem mais próximo, nesse momento está bem distante. Enfim, 2 times que não vivem seus melhores momentos. O fator casa para o Napoli pode pesar bastante, ou o Barcelona também vestir a camisa e fazer um bom jogo, mas nesse momento eu vou de 1-1, vou de equilíbrio e eles que se resolvem aí no segundo. Show. E para fechar, isso, Porto e Arsenal. Felipe, para fechar, vou de 2-1 Arsenal, na minha opinião. Porto até vem num momento bom, últimas 10 partidas venceu 6 vezes, porém já está 2 jogos seguidos sem vencer. Vai lembrar que na fase de grupo aí, na Champions, foi uma das equipes que mais marcou gols, além de só ter perdido um jogo em casa, onde sempre é muito forte. Já o Arsenal, depois de uma sequência ruim, já está com 4 vitórias seguidas. O time vem marcando aí 16 gols nos últimos 4 jogos e só levou 2 gols nessa mesma sequência. Na fase de grupo veio bem, porém, é bom ficar ligado, pois sua única derrota foi justamente fora de casa. Mas vou de Arsenal 2-1, fora de casa, jogo difícil também, na minha opinião.
Show de bola, mano. Então a gente fecha com o mesmo placar. Vou de Arsenal 2-1 também. Vejo o Arsenal chegando mais forte aí, porque né, veio pegar uma boa sequência fora da Champions, justamente na hora de voltar para as oitavas. O Porto, os dois, na verdade, né, passaram até bem pela fase de grupos, com apenas uma derrota, como você disse aí, cada um. Mas vejo o Arsenal chegando mais forte nesses últimos jogos para encarar o Porto, mesmo fora de casa. Vou de Arsenal 2-1. Então é isso, galera. Fechou o palpite, primeiro palpite do ano. Então deixa o palpite de vocês aí, ó. E se acertar, faz o quê, Felipe? Se cravar, né? Se cravar 3, lembrando, né? Pelo menos 3 jogos aí. Aí avisa aqui no YouTube, ou vai lá no Instagram e avisa só pra lembrar, ó, cravei as 3 lá, não esquece de falar meu nome. Aí no próximo vídeo a gente vai citar o seu nome e você vai ficar famoso pra caramba. Então... Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.